Olá, imortais! A única personagem de Crepúsculo que não faz parte dos principais a ter um livro escrito somente para ela, ou melhor, de sua visão, e que teve uma breve vida como humana e também como vampira, é a nossa personagem de hoje. Tudo o que podemos contar sobre essa pequena passagem é mostrado em Eclipse, seja no livro ou no filme, e em seu próprio livro. Porém, tem algumas questões que ficaram como dúvida pelos fãs da saga Crepúsculo. Onde nasceu, por que foi transformada e qual a causa da sua segunda morte. Agora, no seu canal sobre romances sobrenaturais, aqui no YouTube, Romances Imortais apresenta a história da breve vida e morte de Bri Tanner. Jodelle Ferland deu vida a Bri Tanner, uma menina que nasceu na cidade de Las Vegas, em Nevada, em 11 de março de 1990. Porém, ela não moraria ali, vivendo a maior parte de sua vida na cidade de Idaho. E sua vida desde muito cedo já tinha barreiras para ultrapassar, pois ela sempre acreditou que sua mãe havia ido embora por causa da violência de seu pai. Mas na verdade, seu próprio pai deu fim à sua mãe e enterrou o corpo no deserto. Então fez as malas e fugiu para Idaho quando Bri tinha 4 anos, sofrendo abusos e tendo problemas por isso, se isolando dos colegas, sendo conhecida como uma menina muito quieta e retraída. Entretanto, ninguém por perto notou os sinais desses abusos, mesmo com várias evidências físicas. Porém, semanas antes de completar seus 16 anos, e não aguentando mais, fugiu de casa, com o dinheiro contado para viajar para Seattle. Não havia nem para comer, só para você ter uma ideia. Por isso, tentou conseguir um emprego, mas como recebeu vários nãos, se viu sem saída e começou a roubar para comer. Suas noites eram em parques e becos, ou em qualquer lugar onde se sentisse segura para dormir, e teve que se manter em alerta para não ser pega pela polícia, pois tinha medo deles mandá-la de volta para a casa de seu pai. Só que havia algo mais perigoso que a polícia naquele momento, pois depois de algumas semanas, ou mais ou menos 3 semanas, é encontrado por Riley Biers, vasculhando as latas de lixo atrás de um restaurante. E como não podia piorar, foi convencida por causa de um hambúrguer oferecido por ele, convencendo-a a ir para um beco escuro, onde Victoria a transformou em vampira, no exato dia de seu aniversário de 16 anos. 11 de março de 2006. Esta jovem de 16 anos que tinha como hobby a leitura, ou fingia ler quando estava entediada ou apenas queria ficar longe de problemas, o que condizia com os roubos às livrarias à noite para se manter ocupada durante o dia, fazendo todo sentido, já que sempre teve cuidado para não chamar a atenção indesejada para si mesma, e era descrita como de corpo esbelto, cabelos escuros na altura do queixo, diferentemente do filme, a qual o cabelo se estende até a cintura. Tendo originalmente olhos castanhos e agora como um vampiro recém-criado, possuía olhos vermelhos brilhantes, e descobriria que sua pele havia ficado mais dura, fria e algo a mais ao se expor no sol, o que falaremos depois, assim como sua voz e grito estridente, demonstrado ao final de sua breve segunda vida. Um fato interessante é que após a sua transformação, ela não gostava de ser vampira, só havia se acostumado. Parecia que com aquela nova forma talvez ela poderia se sentir parte de algum grupo e nunca mais ficar sozinha. E se soubesse do que aconteceu ao seu sumiço, se sentiria feliz, já que sem o seu conhecimento, os ossos de sua mãe foram encontrados pela polícia. E como não encontraram nenhum sinal de Bri, eles acreditaram que ela teve o mesmo destino e seu pai foi finalmente preso pelos 2 assassinatos. Assim, tendo conhecimento do que havia se tornado, foi apresentada a seus novos colegas violentos, o que a fez tentar evitá-los, percebendo que somente um vampiro a fazia se sentir melhor, ficando perto de Fred, que tinha o dom de repelir as pessoas. E esse medo era visivelmente notório entre eles, e esse poder de Fred era essencial para estar vivo, ou sem ferimentos, já que uma vampira, conhecida como Jane, teve seu braço arrancado uma vez, embora ela tenha conseguido recuperá-lo e colocar de volta antes que alguém o queimasse. Então, ser imortal transformado por Victoria não era garantia de estar vivo. Até que uma noite ela talvez tenha conhecido um dos melhores dias de sua vida, que já tinha 3 meses, e conheceu Diego. Após Riley, como sempre, montar pequenos grupos para que saíssem para se alimentar, e Bri, então, foi designada a ir com 3 vampiros. Kevin, um vampiro loiro que estava indeciso ao se decidir em que direção caçariam, com uma discussão boba sobre qual de seus super-heróis preferidos seria melhor caçador, tendo uma resposta do vampiro loiro pela sua preferência pelo Homem-Aranha, o que fez Bri interagir com o outro vampiro presente, chamado Diego. Enquanto Kevin e o outro vampiro do Homem-Aranha brigavam por uma vítima humana, Bri e Diego decidiram caçar sozinhos, aproveitando o tempo para se conhecerem, o que gera uma dúvida e comentário de Diego sobre Bri, sobre onde ela estava, já que nunca tinha visto pela casa onde o clã vivia, com a resposta de ficar sempre atrás de Freak Fred.
Ele fica sem entender como ela aguentava aquilo e recebe a resposta de que se acostumou, sendo o melhor esconderijo que ela encontrou. E ficar atrás de Fred não é tão ruim quanto ficar de frente. Assim, sua gentileza e disciplina a conquistou, que era o contrário de seu clã selvagem, analisando e compartilhando suas experiências sobre o clã, concluindo que não era necessário selecionar somente os mais inteligentes, e que Victoria só queria aumentar o número do exército. Assim, quando o sol nasceu, Diego e Bree se esconderam em uma caverna subaquática, descobrindo mais tarde que os vampiros não eram vulneráveis à luz solar, assim como Riley os fez acreditar, mas que somente brilhavam como diamantes ao estarem sob a luz do sol. Quando seu exército deixou a casa que servia de esconderijo em cinzas e saíram sem deixar pistas para onde foram, Bree e Diego partiram para encontrá-los por conta própria, até que finalmente sentiram o cheiro do clã e os seguiram até seu novo local. Bree e Diego seguiram Riley para contar a ele sobre sua descoberta, porém o que viram foram os Volturi se aproximarem de Riley e Victoria, aprendendo um pouco mais sobre o mundo sujo dos vampiros, pois ela escuta Jenny perguntar quais eram as intenções de Victoria e se tinha a ver com um certo clã local, que logicamente eram os Cullen. Com a confirmação de Victoria e um pedido para ter mais tempo, pois não era a hora de atacá-los. Jenny, porém, quer saber como ela conseguiu ficar fora do radar, ou melhor, das visões de Alice, que Victoria revela por não tomar a decisão de atacar os Cullen. Alice não pode vislumbrar sua ameaça. Jenny revela que o tempo acabou e que Victoria tem que agir, caso contrário, vão ser punidos como exige a lei, dando-lhes 5 dias, pois os Volturi não agem daquela forma. Mas mesmo causando problemas a Jenny, com uma garantia de Victoria a resposta de Riley, que garante agir imediatamente, o que nos faz entender como Alice teve a visão de Riley chegando a Forks com seu exército. O breve sentimento por Diego custaria caro, já que ele prosseguiu com seu plano enquanto Bree voltava para o grupo e aguardava o retorno dele. Mas Victoria tinha outros planos para Diego, e com a desculpa esfarrapada de Riley ao dizer que Diego tinha ido com Victoria para vigiar os Cullen, depois de informar o exército sobre o plano para destruir os Olhos Amarelos, ela começou a desconfiar de suas atitudes, mas permaneceu com o clã de vampiros. E olha que não faltou convite para ela partir, já que Fred decidiu sair e explorar o mundo quando o exército foi para a guerra, pedindo a Bree que se juntasse a ele, e ela simplesmente não foi por causa de Diego, que se tornou seu grande erro, já que em breve ela saberia o que de fato tinha acontecido com ele. Já no campo de batalha, viu seu exército ser destruído pelos lobos e os Cullen, sem nenhum rastro de Diego, percebendo que Victoria e Riley já tinham matado ele por causa da descoberta sobre o sol. O que no filme é bem diferente, já que ela foi trocada, ou seja, transformada antes da formatura de Bella, indo juntamente com o exército para se sentir segura. Durante a maior parte da batalha, ela se escondeu atrás de uma árvore e assistiu com horror enquanto seu exército era massacrado até que Carlyle e Esme Cullen a encontraram. Vendo seu medo, oferece asilo em troca de sua rendição, que se iguala ao que está no livro neste momento, prontamente aceitando, só que Jasper Hale a viu e instintivamente se agachou para matá-la, mas Carlyle o impediu e explicou que Bree havia se rendido, o que ele desaprovou, mas foi convencido por Esme, concordando somente se o deixassem vigiá-la, já que ele conhecia melhor do que ninguém como agiam os recém-criados. Mas com a chegada dos guarda-Volturi, liderados por Jenny, quando a batalha estava finalizada e com os questionamentos que Edosh e Carlyle têm que responder para ela, Bree percebe que Jenny mente mais que Riley e é muito melhor nisso. Então, sem piedade e para saber se o acordo com Victoria e Riley tinha vazado, Jenny tortura Bree com seu dom e mesmo depois de contar o que sabia, ela percebeu que Jenny ficou aliviada por Riley não ter contado sobre a visita aos 2 líderes do clã de vampiros recém-criados. E tirando qualquer implicação aos Volturi, Jenny decide que Bree morrerá pelas mãos de Felix. E mesmo os Cullen garantindo que cuidariam dela, Jenny se recusa a poupar sua vida. No filme, ela gritou e tentou resistir a Felix até o fim. No livro, porém, nesse interlúdio, Bree percebe que Edosh é o leitor de mente, ou o de cabelo cor de bronze, que era como ela se referia a ele. Transmitiu em pensamento tudo o que sabia, principalmente a visita de Jane a Victoria, agradecendo a Edward antes de Felix eliminá-la. Finalizando assim a breve segunda vida de Bree Tanner. É triste ver como uma menina que tanto sofreu na vida terá apenas um momento de felicidade, mas descobriu que esse mesmo momento foi o que levou à sua segunda morte. E Crepúsculo tem essa magia através das histórias escritas por Stephenie Meyer, para trazermos esse tipo de conteúdo que dá um trabalho para fazer. E por isso que seu like, seu compartilhamento e comentário fazem toda a diferença. E aproveite, se você chegou até aqui, comenta felicidade. E vamos contribuir para que o vídeo chegue a mais pessoas com isso. Logicamente, se você não é inscrito, inscreva-se para batermos a meta de 10 mil inscritos até o fim do ano. Lembrando que agora temos o Seja Membro, com conteúdos exclusivos
exclusivo só para assinantes, além das lives de leitura e tirando dúvidas sobre os romances sobrenaturais que falamos aqui no canal. É baratinho, custa somente R$ 4,99 por mês. Vejam os vídeos que deixo aqui nos cards finais e, como sempre, até a próxima!